Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo, pretendo ser bem rápido, mas se eu for lembrando de muita coisa durante o vídeo vai demorar. Que é quando o mecânico fala que algo, tem que fazer assim porque isso é o correto. Tem que fazer isso porque tenho que fazer isso porque isso é completo. Não existe, e muitas vezes ele não fala que existe uma opção de fazer parcial. Ele não te explica as consequências, os riscos, as sequelas de se fazer parcial. Por exemplo, por anos a gente sofreu na oficina, eu, meu irmão, por anos a gente tentou explicar para os mecânicos como se passa um orçamento de caixa de direção sem amedrontar o cliente e passar realmente como funciona. Porque hoje eu tenho certeza, eu conheço gente que, um monte de profissionais que é dono de empresa que repara a caixa de direção, e eles simplesmente falam assim, eu tenho provas no meu WhatsApp, eu vou mandar, quanto que está o reparo de uma caixa? Ele simplesmente passa de tanto a tanto. Ele não explica e só esse ano, em 2020, eu mandei para 18 empresas especializadas aqui em São Paulo, as 18, as que aparecem no Google, as principais, as mais antigas. Dessas 18, 11 me passaram o preço fixo. Eu falei do meu carro, eu falei, quanto que dá para reparar a caixa? Falou, tanto. O outro, tanto. 11. As outras me falaram assim, de tanto a tanto. Então, lá na oficina, a gente sempre, eu, pelo menos, na minha lógica, no meu conhecimento, na minha burrice, na minha ignorância, sempre falo isso. Eu acho o seguinte, tem que falar para o cliente, eu preciso desmontar a caixa do carro, desmontar, colocar na bancada. E vou verificar se precisa simplesmente de bucha, se eu vou usar a bucha original que vem no kit, ou se eu vou mandar fazer uma bucha de nylon. Eu vou ver se precisa cromar a cremalheira. Eu vou ver se a carcaça da caixa precisa de reparo. Eu vou ver se o braço axial está com folga. Então tem muita coisa para ver numa caixa de direção. Mas as pessoas passam preço fixo. Eu não entendo isso. Eu não entendo se. Talvez eu entenda se é pressa, medo, preguiça, é, estratégia, malandragem, burrice, falta de conhecimento. Tem milhões de motivos por trás. Então, falta de treinamento, falta de experiência, aí vai motivos que não acabam mais. Então, a pessoa ela passa completo. Lá na oficina, por exemplo, todo mundo, eu e meu irmão, a gente tem gravado, salvo, prova escrita, prova no WhatsApp. A gente contrata uma pessoa, a gente pergunta, como é que você passa um orçamento de caixa de direção? Ah, eu coto o kit, você cota o kit para mim, você me passa o preço do kit, o preço do braço, o preço da cromação da cremalheira, eu somo tudo e passo para o cliente. Falei, mas sempre no reparo de caixa de direção vai trocar braço axial? Ah, tem que trocar. Por que tem que trocar? Tem muitos braços axiais que vêm hoje em dia em caixa de direção que são os originais, com 50 mil quilômetros rodados, eles são mais fortes e é perigoso durar mais do que eu colocando um braço axial da mesma marca, que está no carro. Se é TRW, eu posso colocar um braço TRW. É perigoso o novo durar menos do que o antigo, por um monte de motivo. Que as pessoas sabem que a peça de reposição, ela dificilmente ela é fabricada, ela pode ser fabricada milhões de motivos. Mas eu não vou ficar falando que isso aí é um vídeo para um assunto com outro vídeo. Então, às vezes é melhor você deixar o braço axial original. Para que acrescentar no orçamento? Às vezes o cliente ele precisa reparar o carro. Os mecânicos eles não entendem isso. Estou falando todos, não. A maioria não entende que o cliente às vezes ele está apertado. Porque eu já vou trocar um pouco de assunto. Tem mecânico que acha que o cliente ele ele tem que gastar dinheiro. Ele pode gastar dinheiro, não importa. Se o cliente ele ganha R$ 1.500 por mês, ele usa o carro para ganhar dinheiro,
ele usa para fazer um carreto, um frete, ele tá usando para levar uma pessoa doente no hospital todo dia, ele usa para ir buscar produto no distribuidor para uma lojinha da esposa dele, do filho dele mesmo. O cara não entende. A gente está no bairro, lá onde eu trabalhava, em periferia. Periferia. Tipo, se você pegar como é que fala? O, não é o PIB, a renda média, por exemplo, de um pessoal que mora em Moema, eu estava vendo na Exame, é 7, 8 mil reais. Pai, vamos chutar. Onde eu trabalhava, era menos de 1.000. A renda média era menos de 1.000, segundo o site. Eu não lembro se era Exame, se era Datafolha, se era Folha. Eu não lembro que revista que era, que jornal que era. Eu vi na internet, eu até coloquei como favoritos. Depois eu vou falar num outro vídeo, dar o dado certo para vocês. Mas onde eu tava, é 20 quilômetros de Moema. 20 quilômetros. A diferença salarial é como se fosse uma pessoa que mora onde eu moro, em Interlagos, para Mônaco, para Miami, para Califórnia. Então a diferença é muito grande, mas parece com o mecânico, tem muito mecânico aí que ele liga o foda-se na cabeça dele. Ele simplesmente liga e fala, foda-se, eu vou passar para o cliente, se a caixa de direção dá para ficar R$ 300, não, passa 450, passa 500, passa 510, passa 520. Parece que os mecânicos, eles acordam assim, já coloca na cabeça vários ditados. Um deles é, o que é um peido para quem tá cagado? Parece que o mecânico ele pensa assim o dia inteiro. Então a gente sempre, eu e meu irmão, lutamos, batalhamos e mandamos pro WhatsApp, mandamos e-mail e fazia reunião e colocava na reunião por escrito, eles assinavam o caderno de reunião, assinavam o livro de reunião, e a gente mandava de novo, e vídeo, e isso, e pagava consultoria, pagava palestra, pagava tudo, e não mudava. A gente já deu, cansamos. Só em 2019 suspendemos 8 funcionários. Eles tomaram 3 advertências, já vieram, né, vieram tomando advertências, e em 2019 foi o ápice. Foi assim, suspensão, já passou já chegou na terceira. Chegou na terceira, na quarta, né? Porque porque na verdade eu acho que o correto é 1, 2, na terceira é suspensão. Já na terceira, a gente não esperava acontecer 3 vezes, na quarta suspendia. Eu acho que é assim, né? E 2019, 8 funcionários foram suspensos, porque não respeita, fala, faz assim, faz do jeito dele, faz assim, faz do jeito dele. E depois eu vou até fazer um vídeo que isso foi um dos motivos da gente chamar o sindicato. A gente não queria ficar reunindo com o sindicato, chamar sindicato, mas a gente teve que nos rebaixar, nos humilhar para ir falar com o sindicato, para falar, ó, sindicato, eles não fazem nada que a gente pede, então se vier processo, se vier reclamação no Procon, eles vão arcar. E o sindicato concordou, o sindicato, tudo bem. A gente comprove tudo muito bem com prova, vídeo, áudio, prova no WhatsApp, prova por e-mail, prova por escrito, antes de chamar o sindicato. Porque sindicato, pelo menos os que atendiam a gente, era pior que advogado. Tá por escrito, tá gravado, tá filmado, Deus é testemunha, Jesus é testemunha, todos os santos, todos os anjos é testemunha. Ah, então tá. Talvez você ganhe na justiça, porque na justiça brasileira é assim, você pode ter Jesus do seu lado, falando, ele tá certo. Não. É perigoso o juiz ainda decidir pro outro lado. É muito complicado a justiça no Brasil. Então você que vai abrir empresa ou tem empresa, tenha provas, não tenha só escrito não, tenha no mínimo uns 8 tipos de prova. Então tá, vamos voltar ao assunto. Então, cansamos de falar isso para eles e tal, e era suspensão, advertência, a gente cansou, a gente já tava sendo, eu nem tanto, mas era mais meu irmão, né? Então tá, a gente tava muito chato. Tanto é que meu irmão até começou a ir na oficina 2 vezes na semana, uma vez na semana, só quando levava carro. Então, isso já vai fazer uns 3, 4 anos. 3, 4 anos ele começou isso. Então, a gente sempre lutou. Vou voltar a falar de caixa de direção. Eu sempre passei, você que já foi atendido por mim, você sabe. Pergunta, quanto que é o reparo? Eu falo, ó, primeiro eu tenho que desmontar a caixa de direção. Ah, mas e o kit? Eu falo, o kit eu compro no meu distribuidor, o kit de caixa de direção. Vamos falar aí
do Cobalt, que é um carro que tem muito por taxista, muito. Vamos falar do Cobalt. Eu pago no kit de reparo de uma caixa de direção que vem os O-rings, retentor, buchinha, vem, às vezes vem um bujãozinho, vem um anel de metal, tal. Eu pago mais ou menos R$ 60. Mais ou menos. Eu falo pro cliente, se for só abrir a caixa, eu tiro a caixa, eu cobrei R$ 200 para tirar a caixa do carro. Remover e recolocar. Essa é uma mão de obra, remover e recolocar. Quando eu colocar ela na bancada, é outra mão de obra, é desmontar e remontar. Então, remover e recolocar, R$ 200. Desmontar a caixa e remontar, R$ 100. Kit de reparo, mais R$ 60. Tudo média. Estou arredondando aqui só para ter noção, para ver se fica um pouco mais didático. Ah, mas e Renan, você precisa cromar a cremalheira, mais 160, 160, R$ 180. Cromou a cremalheira. Dependendo do caso, porque a pessoa que croma pra gente, ela cobra em média de custo pra gente R$ 120, R$ 130, a média. Tem lugar mais barato? Tem, mas nós já tivemos problema com essa cromação dessa pessoa, então talvez a gente volte a trabalhar com esse lugar. Mas lá no prédio de Santo André da minha família, nós já estamos pensando em comprar uma máquina americana que faz cromação de peças. Então talvez a gente mesmo comece a cromar nossas peças. Vamos ver se até o final de 2020 a gente compra. Mas, vamos lá. Cromação, beleza. Ah, e vai precisar de uma bucha. A bucha, às vezes, a bucha de plástico não presta. As originais não prestam. Às vezes a gente manda fazer de nylon. A gente manda fazer, o cara cobra da gente R$ 30, R$ 40 fazer a bucha. Uma média. Então ele cobra R$ 30, R$ 40 fazer uma bucha de nylon, que vai durar muito mais para você. Já estou falando isso porque tem muita gente que ainda coloca na cabeça que o original é melhor do que muitas peças da reposição. Tem gente que ainda é doido. Infelizmente tem que falar isso. Tem gente que ainda é doido. Acha que tudo original é melhor da reposição. Então, a maioria, para mim, a maioria das coisas que vende na reposição é melhor do que o original. Melhor do que o que vende na concessionária. Não estou falando marcas originais. Estou falando o que vende na concessionária. Ah, mas vai precisar de braço axial. Não sei. Cada braço axial, dependendo da marca, é entre R$ 20 e R$ 80 cada braço, dependendo da marca. Então, talvez a própria caixa de direção ela precise de um tratamento para aumentar, precisa de lixar, às vezes precisa cromar a caixa em volta, porque já está com tanta folga que precisa cromar a caixa. Então, tem muitos detalhes. Eu falo para o cliente. Uma vez eu falei para um cliente de um Peugeot 206, ele quase me bateu. Então eu falei, senhor, eu vou desmontar a caixa de direção do seu carro, tanto de mão de obra. Anotei, sempre deixa anotado. Fala anotando. Mão de obra, remoção e recolocação. Tanto. Desmontar e remontar a caixa, mais tanto. Aí coloquei os acessórios. Eu falei, ó, o primeiro passo que você vai gastar é essas duas mãos de obras. O kit vai ser isso, que aí já é esse segundo passo. O kit é isso. Se precisar de braço, se precisar disso, se precisar daquilo, é quanto? Falei, então vai ficar vamos supor, vai ficar entre 300 e R$ 800. Nossa senhora, uma média tá muito grande. Eu falei, sim. Ou o senhor já quer que eu te passe 800? Se eu passar 800, eu passo 800, o senhor aprova. Beleza, Renan, faz por 800. Às vezes não precisa de braço axial. Eu vou trocar um braço axial do seu carro, vou guardar o do seu carro no meu estoque e eu posso usar em outro carro, eu posso usar para fazer um teste no outro carro. Então, evite isso, evite. Eu já falei para ele, fica entre 300 e R$ 800. Então tá bom, Renan, vai fazendo aí o certo que ele deveria fazer. Vai fazendo, o que precisar você me passa. Sabe quanto? Esse cliente aprovou depois de muita negociação, explicação, ensinamento. O cliente aprovou. Não, tudo bem, vai fazendo, depois você me fala. No final, ele gastou R$ 620 nessa caixa de direção. Então, eu não entendo as pessoas. As pessoas têm que deixar igual eu não entendo. Desculpa, eu sei que você não conhece do ramo automotivo, que você não sabe nem nome de carro nenhum, você não sabe marca de pneu, não sabe nada, você não sabe nem que precisa trocar o óleo de motor de um carro, porque uma mulher no condomínio do meu irmão, uma mulher, ela é rica. Ela é rica. Ela é vice-presidente de uma empresa multinacional. A mulher é rica. Ela comprou um carro zero da Honda
Comprou, ela rodou um ano com o carro sem trocar óleo, sem nada, passou de 12 mil quilômetros. A mulher não trocou óleo, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre esse carro da Honda aqui, que a mulher tem muita grana, mas ela, tipo, ela acha que compra carro e sai rodando. Ela rodou 12 mil sem trocar óleo, formou bolsa, tiramos o cárter da CRV dela, da CRV do zero, e ela saiu mel, nem pingava o óleo, escorria assim, parecia uma borracha. Então, tem gente que ainda acha que é assim. Então eu tô aqui, às vezes eu sou irônico, me desculpa, às vezes eu sou sarcástico, me desculpa, às vezes eu sou, parece debochado, me perdoa. Mas, gente, tem gente que chega, um monte, cara que já teve 200 carros na vida, ele tem um a cada 6 meses ele troca, ele chega pra mim, ele tem a coragem, chega pra mim e fala assim, ô Renan, quanto custa para fazer retífica de cabeçote completa no motor tal? Eu passo o preço da mão de obra e da retífica. Ele, mas e de peça? Sei lá, velho. Eu vou lá saber. Eu não sei se você vai querer junta de aço, você vai querer junta de fibra, você vai querer junta sob medida. As válvulas você vai querer que troca? Vai precisar trocar a válvula? Vai precisar trocar os retentores de válvula? Vai precisar? Ah, não, já coloca tudo. Não, tudo bem, eu coloco tudo aqui no orçamento. Tudo que precisa trocar. Precisa 5 mil reais fazer o cabeçote de um Gol quadrado. Aí daqui a pouco o cara chega na oficina e fala, Renan, faz aí. Eu desmonto e fica por 2. Então, se eu passar por 5 mil, se eu passar tudo, como, por exemplo, se eu passo retentor, válvula, esse cliente, ele vai pegar esse orçamento meu, escrito, peça por peça, tudo. Eu tenho que até começar a anotar embaixo. Eu demorei, o cliente começou a contar, eu fiz uma vez com um cliente, toda vez que eu pego para fazer um orçamento, eu coloco data e hora. Você começou a contar comigo, agora são 10h04 da manhã. Eu anoto lá, o cliente cotou um kit de embreagem, 10h04 da manhã, tal dia. Então, eu já deixo anotado. E às vezes é bom, até quando o cliente fala, oh, obrigado, vou embora, eu anoto. Ó, 10h40 o cliente foi embora. Ficou 40, 30 e poucos minutos conversando comigo. Deveria ser assim. Deveria ser. Começo do orçamento e o final do orçamento. Deveria ter horário. Se ele levar em outro lugar, ele vai ver, pô, esse cara foi na oficina, ficou 1 hora conversando lá, esse cara deve ter muita informação. Que às vezes tem muito cliente malandro por aí, esquecido, que ele vai numa loja e fala assim, ah, eu fui lá na oficina, na loja do Renan, só perguntei pra ele uma peça, não falei mais nada não. Ué, mas como assim? Você ficou 40 minutos lá, só fez uma pergunta? 40 minutos? Então, você fez uma pergunta muito demorada, a explicação do Renan foi muito demorada. Então eu acho também, talvez sou bitolado com isso, mas eu acho que deveria ser lei praticamente, deveria começar a fazer isso. Todo lugar tem início do orçamento e final. Mas vamos lá. Então, às vezes ele pega esse meu orçamento de 5 mil reais cheio de peça, ele leva numa outra oficina, a outra oficina fala assim, oxe, o Renan é doido, condenando isso aqui? Nunca, nunca. Um pai... Aí, tá vendo porque o vídeo é longo? Porque eu vou lembrando das coisas. Um pai de um funcionário nosso lá, ele é mecânico, ele tem uma oficina lá na Cidade Dutra. Ele falou pra gente, ele chegou na nossa cara. Graças a Deus, a gente tem a câmera da recepção com áudio. Ele falou, eu sempre fiz motor lá na minha oficina, nunca troquei uma bomba de óleo. Eu nunca troquei bomba de óleo de carro nenhum. Nunca. Eu não sei nem quem fabrica bomba de óleo, eu não sei, eu nunca comprei. Eu nunca comprei, nunca troquei bomba de óleo na minha vida. Ele tem oficina na Cidade Dutra há 34 anos. Ele tem oficina na Cidade Dutra. Ele nunca trocou uma bomba de óleo na vida dele. Ironia, sarcasmo, mentira? Não sei. Mas ele falou que nunca trocou, tá gravado. Meu irmão gravou, ele pegou do DVR, a gente voltou, meu irmão filmou com o celular ele falando. O meu irmão pegou, gravou e mandou pra mim no WhatsApp. Tá entre eu e ele só. Então, pra você ver que tem muita gente que fala essas... Né? Desculpa, não vou falar se é besteira, se é absurdo, não. Se ele falou, eu acredito, né? Então, onde eu tava? Então, aí ele pega esse orçamento, ele leva a ponto do lugar, o cara fala assim, Deus me livre, o Renan tá condenando isso aqui, ele falou que isso aqui pode ser trocado. Não, isso aqui não troca não, ó. Se o Renan falou que precisa trocar isso aqui, ele tá querendo te enganar, tá querendo ganhar dinheiro de você, sendo que no orçamento tá escrito assim, pode ser trocado, podem estar ruins. Além de estar escrito pode ser trocado, tem que escrever embaixo, podem estar ruins, pode precisar ser trocado. Então, mesmo assim, se eu escrever isso, ele levar numa outra oficina, a outra oficina disser que eu sou doido, adivinha quem o cliente vai acreditar? Eu tenho certeza que o cliente vai acreditar no outro cara. Ah, então realmente o Renan
quis empurrar em mim aqui, até parece fazer um cabeçote, trocar parafuso do cabeçote. Não, o Renan quis empurrar em mim. Fazer um cabeçote, trocar parafuso, isso não precisa não. Outro exemplo, um mecânico vizinho lá, ele tem cabelo branco. Não vou nem falar o nome, mas um vizinho nosso lá da oficina, ele tem cabelo branco, ele tem oficina lá há mais tempo que o meu irmão. Ele mudou, já vai fazer uns 3 anos, ele mudou de um lugar e foi pro outro. E hoje ele tá com oficina maiorzinha com sócio. Uma vez ele falou pro meu irmão, chegou o Vanderlei, você faz cabeçote, tudo aí, retífica, né? Faz, a gente leva numa retífica, até a amiga nossa que cobra muito barato pra gente. Carro popular Prisma aí cobra retífica pra gente, cobra R$ 120. Então, ah, e esse ano no começo do ano, ele ofereceu pra gente retífica de carro com mais de 10 anos por R$ 80. Retífica de cabeçote por R$ 80. Para cliente ele cobra R$ 160. Pra gente ele cobra R$ 80. Então, tanto é que aí, quando ele fez isso, eu mudei várias promoções no blog também por causa disso, pra gente fazer mais e mais, né? Mas vamos lá. Ele perguntou pro meu irmão, Vanderlei, você faz retífica aqui, faz retífica tal, tal, tal. Você troca parafuso de cabeçote? Meu irmão falou, troco, porque sempre falo que o parafuso é elástico, quanto mais você aperta, ele estica. Então, o meu irmão falou, tem que trocar, porque a fabricante da junta fala, se a gente não trocar, perde a garantia da retífica, se a retífica for boa, claro, perde a retífica da garantia, perde a retífica da fabricante de junta, perde a garantia de várias peças. Então a gente troca, pode não precisar, pode conseguir reutilizar, quando você consegue reutilizar. Só que você pode reutilizar, será que você não vai perder garantia? Se você colocar o velho, aí um dia o motor estoura na estrada com a sua família dentro, e vai para um laudo, o laudo fala, vai para uma vistoria do seguro, o seguro fala, você fez retífica? Fiz, mas a oficina não trocou parafuso de cabeçote? Então, às vezes, por R$ 100, um kit de parafuso de cabeçote, uma média de R$ 100, você perde a garantia de um serviço de 3, 4 mil reais para mais. Então, eu não deveria estar falando isso, porque isso é o óbvio do ramo automotivo. O ramo automotivo, isso é o óbvio. Isso não precisa ser falado para ninguém, para toda pessoa que já teve um carro e já levou para uma oficina para fazer um motor, mesmo que você seja um homem ou uma mulher que seu pai levou, sua mãe levou para a oficina, você deveria saber disso. Eu acho que você deveria, porque afinal, pelo menos tudo que eu gasto o meu dinheiro, eu tento saber os mínimos detalhes. Eu gastei R$ 1 para comprar um prego. Eu vejo de onde é fabricar. Eu sou chato com isso. O meu dinheiro não vem fácil e também não vai fácil, não. Então, gente, ele falou, esse cara, o mecânico há mais tempo que o meu irmão no ramo, ele perguntou pro meu irmão se trocava parafuso de cabeçote, porque ele não trocava, ele reutilizava, para fazer o cliente economizar e ele fazer mais motor. Então, não sei se vale a pena fazer 10 motor por mês, reaproveitando um monte de peça, ou fazer 5 usando só peça nova e evitando problema. Então, não sei qual é mais viável, eu ainda não sei. Um dia eu descubro. Meu irmão, com 30 anos no ramo também, ele já falou isso pra mim, Renan, não sei qual que é mais viável. Talvez eu trabalhei 30 anos na minha vida errado. Então, eu continuo trabalhando errado. Mas até hoje isso não me trouxe problema. Então, às vezes, a gente acha que está trabalhando certo porque não trouxe problema. Mas às vezes é melhor ter problema para aprender a trabalhar. Às vezes você tendo problema, você está trabalhando certo. Vai saber. Então não dá para saber. Então, gente, esse vídeo foi só para dar alguns exemplos idiotas de tomar cuidado quando o mecânico não te fala que existe um serviço parcial. Ah, lembrei. Eu vou ver mesmo que esse vídeo fique longo. Alternador, motor de partida. Eu não entendo eu não vou falar essa palavra, mas é uma eu não vou terminar essa palavra porque eu não gosto de palavras pesadas dentro de casa. Mas eu não entendo como o mecânico é preguiça, velho. É preguiça. Eu já vi mecânico, ele deixa de lucrar. Se ele desmontar o alternador e trocar peça por peça, por exemplo, precisa trocar um regulador de voltagem, precisa trocar 2 rolamentos, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo, ele consegue ganhar líquido R$ 200, líquido, não trocando o alternador completo. Líquido ele ganha 200.
Se ele for pegar aquele alternador do carro do cliente, comprar uma base de troca, ele ganha R$ 60 em cima. R$ 60 ele ganha em cima. Eu já vi casos, eu tô falando R$ 60 líquido, com a margem, colocando a margem ele vai ganhar R$ 60. Bruto, desculpa, eu falei líquido, é bruto. E o outro ele vai ganhar 200. Ele prefere ganhar 60 do que ganhar 200. Você que é esposa de mecânico, você que é filho, filha de mecânico, mãe, pai, avô, às vezes você está no churrasco dentro da sua casa, você está numa reunião de família e esse seu parente fala que o patrão paga pouco para ele ganha pouco, está tendo pouco, nossa, o movimento está fraco na oficina. Veja meu vídeo, mostra meu vídeo para ele e pergunte se um dia ele já fez isso. Quantas vezes eu tenho, de novo, tudo que eu falo aqui, eu tenho alguma segurança por prova no WhatsApp, e-mail, palestra, vídeo, eu tenho. Então, quantas vezes eu vejo, eu falo, cara, desmonta o alternador, desmonta o motor de partida, faz o diagnóstico, pega o multímetro, é muito difícil usar multímetro, você tem que rodar uma bola e colocar duas pontas em certos pontos na peça para testar. É muito difícil, eu sei disso, eu não estou sendo irônico, eu sei que para você poder usar um multímetro você tem que fazer uma faculdade, uma pós. São poucas pessoas no mundo, uma pessoa que sabe usar multímetro, ela é uma pessoa muito diferenciada, essa pessoa vai para o céu, você pode ter certeza, uma pessoa que sabe usar multímetro, osciloscópio completo, ela vai para o céu, porque é muito difícil, é muito complicado. Principalmente você enxergar um número, às vezes aparece, você coloca no V de volts, aparece 12, você tem que interpretar aquele número, porque pode não ser 12. Então, é complicado. Então, eu peço para o mecânico, desmonta o alternador, testa o regulador. Não, vai dar maior trabalho isso aí, já pega uma base de troca, mas a gente vai lucrar menos, a oficina vai lucrar menos, você vai lucrar menos. Você, lá na oficina, por exemplo, o meu irmão sempre deu comissão a mais para reparo. Vamos supor, as nossas comissões eram escalonadas. Vendeu tanto de quantidade de peça, tanto de valor de peça, tanto de valor de mão de obra, tanto de quantidade de mão de obra, a sua comissão é tanto. Aumentou, a comissão aumenta mais um pouco. Eram 4 escalonamentos. Quantas vezes, vamos supor, a menor comissão que a gente pagava lá para mecânico era 7%, a maior era 40%. Então era entre 7% e 40%. O reparo de peça, o mecânico não importa, o reparo de peça era o único que não estava no escalonamento. O mecânico podia estar no dia 1, no dia 1º do mês. Se ele fizesse um reparo de peça, a comissão dele era 40%. Se ele tivesse feito um carro no mês, a comissão era 40%. Se ele tivesse feito 800 carros no mês, a comissão dele era 40%, reparo. Se ele fizesse substituição, era escalonado. Então a substituição era escalonada. Então ele preferia escalonar, ele preferia trocar do que reparar. Então eu vou repetir. Você, esposa de mecânico, que às vezes está reclamando que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não sobra, o seu marido não faz isso, seu marido, que a culpa é da empresa, a empresa não paga isso, a empresa não faz aquilo, a empresa não faz isso, não faz aquilo, o patrão é ruim. Pode ser, sim, pode ser tudo isso. Mas primeiro, converse com seu marido muito bem dentro de casa. Converse com seu marido. Pegue provas. Eu quero saber. Vá na oficina. Eu vou fazer um vídeo, eu vou finalizar isso aqui, já vou fazer um vídeo falando de parentes de funcionários da gente que foram até a gente perguntar porque o marido estava ganhando pouco, porque o marido está estressado em casa, o marido está ansioso, o marido está reclamando do patrão, a esposa, a mãe, o filho, filha já foi lá perguntar pra gente. Mas vocês, a oficina tá parada desse jeito, meu marido só fala que o movimento tá parado. E a gente mostrou, ó, o seu marido esse mês entrou 700 carros na oficina. Seu marido fez 8 carros. Olha quantos carros ele deixou de atender. Chegou o carro aqui, ele falou que não dava tempo para mexer. Chegou o carro aqui, ele falou que a gente não faz tal serviço. Chegou o carro aqui, ele passou um preço mais alto do que a tabela da parede. Então a gente foi. Quantas vezes a gente fez isso com parente de funcionário? Quantas vezes a gente não queria fazer para não deixar a pessoa sem graça, mas teve que fazer. Então, gente, esse é o vídeo. Ficou muito longo, mas
Tomara que vocês tenham entendido um pouquinho mais um pouco de como funciona as pessoas, algumas pessoas que trabalham no ramo automotivo. Então é nóis, tamo junto, fiquem com Deus.